devastadores atingiram o condado de Los Angeles. Esses incêndios que foram alimentados muito pelos fortes ventos que estavam tendo nessa área, se espalharam muito rapidamente e colocaram a vida de milhares de pessoas em risco. O maior deles, conhecido como Palisades Fire, porque começou em Pacific Palisades, começou ontem, no dia 7 de janeiro, pela manhã. Até hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro, esse incêndio já havia queimado aproximadamente 15 mil acres, o que equivalem a mais ou menos 8.500 campos de futebol. Também forçou 30 mil pessoas a evacuarem suas casas, além da destruição de muitas residências e deixando muitos pertences para trás que muitas vezes foram construídos ao longo da vida inteira deles. Enquanto isso, o Eaton Fire, que começou próximo da região ali de Pasadena, já tem confirmado 2 mortes civis e também alguns feridos. E esse incêndio já forçou aproximadamente 52 mil pessoas a evacuarem suas casas. Além disso, tiveram também 2 outros incêndios menores, o Hearst Fire e o Woodley Fire, e esses 2 juntos somam mais trabalho ainda para o Corpo de Bombeiros, que já estão no limite com os outros 2 incêndios que estão acontecendo. A destruição de lares e a perda de vidas humanas são marcas que deixam sequelas na comunidade. Além do impacto emocional, obviamente, também tem um impacto financeiro na vida das pessoas. Até porque essas pessoas construíram um patrimônio de uma vida toda que elas perdem em um dia nesse incêndio. Essas famílias se veem sem teto e também sem recursos para conseguir suprir as necessidades básicas que eles têm. No dia 7 de janeiro, eu tava indo à praia com os meus amigos para aproveitar um dia ensolarado no meio do inverno. Acontece que nesse dia tava um vento muito forte e tinha uma fumaça muito grande se espalhando pelo céu. A gente não podia ir para a praia que a gente inicialmente planejou ir por conta dessa fumaça, então a gente acabou decidindo por ir em uma praia que ficava um pouco mais perto. Desde o momento que a gente chegou na praia, a gente escutava sirene de bombeiros e também de polícia. A praia que a gente tava encheu de policiais, um carro atrás do outro, e apesar de a gente achar que eles fossem pedir a gente evacuar a praia, eles acabaram deixando a gente aproveitar o dia na praia. Passamos o dia na praia, mesmo com a fumaça tampando o sol e também com os ventos fortes, mas a gente ficou lá e só depois que a gente acabou voltando para casa. Só depois a gente veio a entender que esses focos de fogo, eles aconteceram por conta do clima seco que tem na Califórnia, junto com os ventos fortes que estavam ali. Então, qualquer pequena faísca, qualquer pequeno fogo que acontece, ele acaba se expandindo com esses ventos fortes. Eu acabei indo para a universidade aquele dia e também no próximo dia, porém a gente foi comunicado que na quinta-feira e na sexta-feira da semana passada, no caso da semana que aconteceu esse fogo, a gente não teria aula. Foi aí que eu decidi então me proteger e não ficar no lugar onde eu morava, porque dormir lá me trazia um pouco de estresse, também ansiedade, porque a gente não sabia e a qualquer momento o fogo podia chegar e a gente tivesse que evacuar, por exemplo, ou o trânsito que ia dar pra gente, ou as coisas que eu ia acabar perdendo se eu fosse arrumar minha mala às pressas. Então por isso eu decidi evacuar com uma certa antecipação. Alguns dias depois recebemos um outro comunicado da universidade contando pra gente que na próxima semana, no caso essa semana que eu estou gravando o vídeo, não teríamos aula presencial, somente aulas online por conta dos fogos. Onde eu moro, felizmente não teve ordem de evacuação, porém a qualidade do ar estava bem ruim e também 2 ruas acima de onde eu moro teve um aviso de evacuação. No momento que eu tô gravando esse vídeo, alguns focos de fogo já foram contidos, já foram 100% contidos, e o primeiro, que foi o do Pacific Palisades, nesse momento ele está 14% contido. Uma outra boa notícia é que lugares que tinham ordem de evacuação agora são aviso de evacuação, mostrando que talvez a situação comece já a melhorar. Apesar de agora eu estar seguro, no momento que eu tava mais perto do fogo, era um momento de muito estresse, também de muita preocupação, principalmente na hora que a gente ia dormir, porque a gente podia ser acordado a qualquer momento da noite falando pra gente sair do lugar e tudo que faz você pensar sobre aquilo. Por exemplo, e se no momento que mandassem a gente embora tivesse muito trânsito, será que a gente conseguiria sair a tempo? Enfim,
Eu nunca estive antes disso perto de um foco de fogo tão grande assim, que hoje é o maior da história de Los Angeles. Espero que esse vídeo sirva de exemplo para as pessoas que queriam saber como é o ponto de vista de alguém que estava vivendo perto desse fogo, que hoje é, como eu falei, o maior da história de Los Angeles. É muito triste ver a quantidade de pessoas que perderam a vida e também pessoas que perderam tudo que tinha, coisas que demoraram uma vida inteira para conseguir juntar, como foi o caso de um professor da universidade onde eu estudo, que ele e a mulher dele foram trabalhar aquele dia. Quando foram ver, a casa deles já tinha sido queimada e as únicas roupas que eles tinham eram a que eles estavam no corpo, a que eles foram pro trabalho aquele dia. Eventos como esse nos lembra de estar preparados para eventos que a gente não espera. Até porque momentos como esse, a gente sabe que vai acontecer, a gente só não sabe quando vai acontecer. Uma reserva de emergência é fundamental para poder enfrentar situações inesperadas sem doer tanto no nosso bolso, porque a gente já vai ter se preparado antes. Ela serve para cobrir despesas inesperadas, como perda de emprego, gastos médicos, consertos urgentes, pandemias globais ou desastres naturais. Então, para você construir sua reserva de emergência, comece construindo um valor-alvo, geralmente entre 6 a 12 meses de despesas mensais. Estabeleça um plano de poupança mensal, destinando uma parte da sua renda para sua reserva de emergência. Escolha um investimento de baixo risco e alta liquidez, garantindo o acesso rápido quando você precisar dele. Então, nesse exemplo, no Brasil, seria a caixinha da Nubank, por exemplo, ou nos Estados Unidos, uma High Yield Savings Account. Ter uma reserva de emergência vai te proporcionar segurança em momentos inesperados, além de fortalecer sua relação com o dinheiro, que vai evitar o endividamento. Em momentos de crise, como os incêndios recentes, essa preparação pode trazer a diferença entre enfrentar a adversidade com mais tranquilidade ou passar por maiores esforços. As tragédias naturais são muitas vezes inevitáveis, mas a gente pode se preparar para conseguir minimizar esses impactos que tem na nossa vida. Construir e manter uma reserva de emergência é um passo essencial para garantir que a gente possa conseguir a nossa segurança. Se você ainda não tem uma reserva de emergência, comece a planejar ela hoje mesmo. Se você achou esse conteúdo útil, não se esquece de curtir, compartilhar com aquele seu amigo que ainda não entendeu o que está acontecendo com essa situação dos incêndios aqui em Los Angeles, e também para falar para ele começar a construir a reserva de emergência dele, e se inscreve no canal para não perder mais vídeos sobre finanças, investimentos e emergências como essa. Deixa no comentário também qualquer dúvida ou experiência que você tiver e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!